E se um único lance tivesse sido diferente, o futebol que conhecemos hoje não existiria? O futebol é feito de gols, títulos e ídolos. Mas também é feito de decisões, lesões, erros e acasos que mudaram tudo. Hoje você vai conhecer os maiores "e se" da história do futebol. Momentos que poderiam ter mudado clubes, seleções e até o rumo do esporte. Prepare-se, porque alguns desses cenários vão te deixar pensando até o final. E se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 2014? Em 2014, jogando em casa, o Brasil sonhava com o Hexa. Mas tudo mudou quando Neymar se lesionou nas quartas de final. Sem seu principal jogador, a seleção entrou em campo contra a Alemanha. E o que veio depois foi um dos maiores traumas da história do esporte. 7-1. E se Neymar não tivesse se machucado? E se o Brasil tivesse vencido aquela Copa? Talvez o 7-1 nunca existisse. Talvez a geração de 2014 fosse lembrada como campeã. E talvez a história recente da seleção brasileira fosse completamente diferente. E se Messi tivesse jogado pela Espanha? Pouca gente lembra disso, mas Lionel Messi quase jogou pela seleção da Espanha. Quando jovem, Messi vivia no país e tinha cidadania espanhola. A federação chegou a cogitar convocá-lo, mas a Argentina agiu rápido e garantiu o craque. E se Messi tivesse escolhido a Espanha? Será que a Espanha teria dominado ainda mais o futebol mundial? Será que a Argentina teria passado décadas sem um ídolo do nível de Maradona? Esse "e se" poderia ter mudado Copas do Mundo, Bola de Ouro e rivalidades históricas. E se Cristiano Ronaldo tivesse ido para o Arsenal? Antes de brilhar no Manchester United, Cristiano Ronaldo esteve muito perto do Arsenal. Wenger chegou a negociar o jovem português, mas a transferência não aconteceu. E se CR7 tivesse ido para o Arsenal? Será que ele teria se tornado o mesmo jogador sem Ferguson? O Manchester United teria dominado a Inglaterra sem ele? E será que CR7 teria alcançado o mesmo nível de grandeza? Uma decisão mudou toda a carreira de um dos maiores jogadores da história. E se o Maradona não tivesse feito a mão de Deus? Na Copa de 1986, Maradona marcou 2 gols históricos contra a Inglaterra. Um deles foi genial, o outro ilegal, a famosa mão de Deus. E se o árbitro tivesse visto? E se o gol tivesse sido anulado? Talvez a Argentina fosse eliminada. Talvez Maradona nunca conquistasse a Copa. E talvez ele não fosse lembrado como um deus do futebol. Um toque de mão mudou para sempre a história das Copas do Mundo. E se Ronaldo Fenômeno não tivesse se lesionado? Ronaldo Nazário já era um fenômeno. Mas as graves lesões no joelho interromperam o auge da sua carreira. E se ele nunca tivesse se machucado? Muitos acreditam que Ronaldo poderia ter sido, sem discussão, o maior jogador de todos os tempos. Mesmo assim, ele voltou, foi campeão do mundo em 2002 e marcou seu nome na história. Mas fica a pergunta: até onde o fenômeno poderia ter ido? E se o VAR existisse desde sempre? Quantos campeonatos foram decididos por erros de arbitragem? Quantos gols mal anulados? Quantos títulos injustos? E se o VAR existisse desde o início do futebol moderno? Talvez clubes gigantes não fossem tão gigantes. Talvez times pequenos tivessem mais títulos. E talvez a história fosse muito menos polêmica. Ou ainda mais discutida. E se o Leicester não tivesse sido campeão em 2016? Em 2016, o Leicester City chocou o mundo. Um time desacreditado venceu a Premier League contra gigantes bilionários. E se isso nunca tivesse acontecido? Talvez o futebol perdesse uma de suas histórias mais inspiradoras. Talvez ninguém acreditasse mais em impossíveis. O Leicester provou que, às vezes, o futebol ainda é mágico. O futebol é feito de detalhes, um passe errado, uma lesão, uma decisão fora de campo. Cada "e se" que vimos aqui mostra que a história poderia ser totalmente diferente. E agora eu te pergunto, qual foi o maior "e se" da história do futebol para você? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para mais histórias como essa e até o próximo vídeo.